Olá, o tema que vou falar aqui é o manejo do estresse oxidativo, o impacto na saúde e na doença. É impossível falar desse assunto sem citar o Dr. Eugênio Luigi Iorio, da Itália, presidente do Observatório Internacional de Estresse Oxidativo, e quem eu tenho o privilégio de ter a cooperação nesse assunto. O Observatório é uma organização que tem na sua missão zelar pela informação, realizar monitoração dos dados sobre estresse oxidativo em diferentes ambientes e também um papel na educação e pesquisa. É uma organização internacional com mais de 3.000 pesquisadores espalhados em 35 países e a seção brasileira é na Clínica Conceito Saúde e tem como presidente de honra o Dr. Eugênio, como presidente o Dr. Fued Espíndola, que também é uma autoridade no assunto de estresse oxidativo, é professor responsável por uma série de pesquisas inovadoras na Universidade Federal de Uberlândia, e eu estou aqui na Clínica Conceito Saúde como vice-presidente desse observatório no apoio. E o que nos vem à mente quando falamos sobre estresse oxidativo? Essa palavra sempre nos remete à doença, agentes oxidantes, muitas vezes a um combate entre bons e maus agentes oxidantes e antioxidantes. E hoje sabemos que esse conceito está ultrapassado. Não mais corresponde ao conceito real, como veremos no decorrer dessa nossa conversa. Atualmente, sabe-se que as espécies reativas oxidantes e redutoras não são mais espécies em antagonismos, mas parte de um sistema único. Hoje conhecemos e compreendemos o sistema como um tal, sendo a parte IAM formada por componentes oxidantes, como enzimas oxidantes, metais de transição, radiações que recebem elétrons, e a parte IN, componentes redutores, antioxidantes, composto por antioxidantes endógenos e da dieta, que doam elétrons. E sabemos que entre esses dois sistemas ocorrem as reações redox que envolvem a troca de elétrons. O sistema redox é um sistema complexo. Dessa maneira, o sistema redox é um sistema adaptativo, que corresponde aos desafios do estresse, a agentes físicos e biológicos. Observamos duas modalidades de respostas. Uma representa a informação, a sinalização. A outra, modalidade de defesa. No geral, o que dispara o funcionamento são os agentes estressores e o efeito modulador do sistema redox, representado pelas moléculas sinalizadoras e de defesa, levarão a esse organismo a um equilíbrio, a uma homeostasia e sobrevivência. Isso representa o estresse oxidativo. Há pouco tempo, o conceito de estresse oxidativo foi ampliado, agregando novos elementos. Atualmente, os seres humanos são vistos como superorganismos, ou seja, o nosso corpo mais o microbioma. O nosso organismo abriga e compartilha um sistema redox em comum a esse microbioma. O sistema redox é como um anel de conexão entre os seres humanos e as bactérias. Hoje não se pode falar o mesmo conceito que foi passado anteriormente, pois não se falava em bactérias. E onde se encontra esse sistema redox? Hoje a gente sabe que ele se encontra em diferentes partes do nosso corpo, cérebro, fígado, pele, pulmão. No entanto, diferentes órgãos, os sistemas basicamente o mesmo, com pequenas peculiaridades. Algumas enzimas, alguns substratos de ação são diferentes e compatíveis com o microambiente específico de cada órgão. Então, nós podemos dizer que o sistema redox é um sistema que está em todas as partes do nosso corpo, mas específico para cada parte desse organismo. E nesse sistema bioquímico, de um lado, os grupos oxidantes que recebem elétrons, podemos ver de um lado a hidroxila, ânion superóxido, peróxido de hidrogênio, metabólitos de espécies reativas, óxido nítrico. Esses são os oxidantes mais comuns. Os oxidantes, geralmente, eles apresentam um elétron livre na última órbita e são conhecidos como radicais livres. Normalmente, esse elemento recebe elétron, mas o ânion superóxido é uma exceção. Ele doa um elétron, ele é um redutor.
Ele está desse lado, mas de uma maneira convencional é considerado como um oxidante. Do outro lado, observamos os antioxidantes. Eles doam, eles liberam o elétron, como a vitamina C, a vitamina E, a glutationa, a coenzima Q10. Portanto, o sistema redox trabalha com essa troca de elétrons. O sistema redox está presente em todo o nosso corpo. Por exemplo, pulmão, sistema redox e aparelho digestivo formam um complexo, mas poderia ser qualquer outro órgão, cérebro, sistema redox e aparelho digestivo, qualquer órgão, sistema digestivo e sistema redox. São complexos. Esse é um diálogo que estabelece entre cada órgão, o sistema redox e a microbiota. A principal função desse sistema redox é a sinalização, que leva a um caminho de modulação, homeostasia e sobrevivência, exercendo a função protetora, estresse. E quais as bases bioquímicas disso? Quando em qualquer parte desse sistema existe um estressor, esse sistema é desafiado e se torna ativado e começa a troca de elétrons. Em um sentido ocorre oxidação, no outro ocorre redução. Dependendo do meio ambiente, do estilo de vida, da epigenética, do microbioma, esse sistema reage, altera algumas moléculas e proteínas, enzimas, fatores de transcrição e, dependendo dos fatores acima, disparam alterações moleculares em alvos específicos. Dessa maneira, o sistema redox modula vias específicas e, como um feedback, controlam esse estressor. Essa é a resposta adaptativa que corresponde ao estresse oxidativo, à homeostasia e sobrevivência. Esse é o lado positivo do estresse oxidativo. Essa é uma outra maneira ilustrativa de explicar a conexão entre oxidantes e antioxidantes. Essa imagem deriva de uma história antiga de William Tell, conhecida como apple shoot, associando ao folclore germânico, que representa a habilidade de acertar o alvo correto. Nesse caso, a maçã na cabeça da criança é o alvo. Essa representação pode-se compreender a maneira como o sistema redox trabalha. O sistema redox lança essa flecha, as espécies reativas de oxigênio ROS, objetivando respostas específicas, alcançar o alvo, no caso a maçã, ou seja, alcançar o efeito biológico. Os antioxidantes, de alguma maneira, dirigem, dão suporte para se alcançar esse alvo final de maneira segura, prevenindo seus efeitos indesejáveis. Fazendo um paralelo com a maçã, é como se os ROS não atingissem a maçã e sim a águia ou a criança, temos o distresse oxidativo, levando ao dano e à doença. O sistema redox funciona como um modulador desse efeito entre o disparo e o alvo. ROS não é oposto de antioxidante, eles trabalham juntos. O antioxidante dá suporte para que o ROS possa atingir de maneira segura, correta, efetiva o alvo. Os antioxidantes trabalham de diferentes maneiras. Existem pelo menos 5 mecanismos diferentes. O primeiro mecanismo é o quenching. Temos como exemplo os carotenoides, como as astaxantinas, que absorvem o impacto lesivo do oxigênio singlet. Eles também atuam neutralizando de uma forma direta o elétron, como a vitamina E, vitamina C. Outro mecanismo, através da quebra enzimática de um metabólito mais ativo em um subproduto menos ativo, não totalmente inativo, como no caso a superóxido dismutase, que modifica o ânion superóxido para peróxido de hidrogênio, que é menos ativo, mas ainda é um agente oxidante. Já a glutationa peroxidase desativa completamente através de reações transformando os peróxidos lipídicos em álcools totalmente inativos, o peróxido de hidrogênio e água. Um outro mecanismo é a prevenção da reação de Fenton por ação quelante de ferro e cobre. Por exemplo, a lactoferrinos, polifenóis. Ainda temos outros mecanismos de interações de moléculas-alvo, modulando através do microbioma, indução da resposta antioxidante e assim por diante.
Alguns antioxidantes são enzimáticos endógenos, como superóxido dismutase, as peroxidases e catalases. E a outra parte são antioxidantes não enzimáticos. Dentre eles temos os endógenos, a glutationa, a bilirrubina e o ácido úrico, e ainda vitaminas e os polifenóis. O importante ponto a ser considerado sobre os antioxidantes é a cascata de reações que ocorre de forma hierárquica, respeitando o controle do potencial redox de cada um. Cada antioxidante funciona como uma dupla, e em cada dupla tem-se a forma oxidada e a forma reduzida. Do lado direito encontramos os antioxidantes mais potentes e do lado esquerdo os menos potentes. Ele funciona dependente do potencial redox. Quanto mais negativo é o potencial redox, mais é alto e forte o poder antioxidante. Então, a dupla mais antioxidante, mais potente em nosso organismo é o NADP e NADPH, capaz de fornecer elétrons para o ácido alfa-lipoico, sendo importante para regenerá-lo. A forma ativa do NADP, a vitamina B3, é uma excelente vitamina e toda fórmula antioxidante deveria contê-la, pois ela é capaz de regenerar hierarquicamente todos os antioxidantes do nosso corpo. O alfa-lipoico é excelente para o cérebro e quando utilizado junto com a nicotinamida, ela se regenera, aumentando a biodisponibilidade e a ação do mesmo. O alfa-lipoico também é fantástico porque ele regenera a glutationa. Nós utilizamos a glutationa, mas o ácido alfa-lipoico, de acordo com a cascata, é mais poderoso do que a glutationa, porque o potencial redox dele é muito maior do que o da glutationa. Ele recupera a glutationa quando esta é oxidada. Seguindo o mesmo raciocínio, a glutationa pode regenerar a ubiquinona, que por sua vez pode regenerar a vitamina C, que esta por sua vez regenera a vitamina E. Dessa maneira, imagine a geração do radical livre peroxil na membrana, que é extremamente danoso. Então, o tocoferol, em sua forma ativa, doa elétron e neutraliza esse radical. Mas o tocoferol, após doar o elétron, ele se torna um radical livre, o tocoferil. O tocoferil requer vitamina C, que doará elétron e o recicla, mas novamente a vitamina C se torna oxidada e a ubiquinona a recicla. O ponto crítico desse sistema é se regenerar continuamente. Então precisamos de grandes quantidades de forma ativa de NADPH. E nesse esquema, o ciclo das pentoses inicia-se com a glicose 6-fosfato. A primeira reação é catalisada pela enzima glicose 6-fosfato desidrogenase, a G6PD. Essa enzima oxida a glicose 6-fosfato e produz a 6-fosfogliconato lactona. A glicose 6-fosfato mantém 2 hidrogênios da glicose 6-fosfato. Isso significa oxidar a glicose 6-fosfato e doar esses 2 elétrons ao NADP, tornando possível a regeneração do NADPH, o pai de todos os antioxidantes. Então, essa é uma informação importante para a prática clínica. Agora, nós teremos o exemplo prático do euestresse oxidativo e a mudança do estado euestresse para distresse oxidativo aplicados nesse conceito, especificamente para o sistema imune, macrófagos, monócitos e leucócitos, que são células inflamatórias que normalmente reagem com uma bactéria, vírus e outros micro-organismos. Veja bem, sobre condições de estresse, por exemplo, uma bactéria, um vírus, o que acontece com essas células inflamatórias? Podemos observar, para fins bem didáticos, que existem 2 eventos diferentes ocorrendo simultaneamente. Ao endocitar a bactéria, a célula inicia o ciclo das pentoses e começa a oxidar a glicose e gerar NADPH mais H. Ao mesmo tempo, a célula, sob estímulo bacteriano, também aumenta a captação de oxigênio a partir do sangue, conhecido como burst respiratório, aumentando a biodisponibilidade de oxigênio nessas células. Então, esses 2 processos convergem para que as membranas,
onde se encontram presentes as NADPH oxidases, NOx, DUOX, resulte como um produto final o ânion superóxido. A NADPH, derivada do ciclo das pentoses, reage com o oxigênio, derivado da hemoglobina, em uma reação que acontece em 2 passos. O produto final será o ânion superóxido, um radical capaz de iniciar a eliminação da bactéria do organismo, em casos de infecções bacterianas, por exemplo. Mas como os leucócitos, monócitos e macrófagos tornam-se ativados, aumenta a captação de oxigênio no ambiente e, em paralelo, ativa o ciclo das pentoses para gerar NADH mais H. Tem-se nessa bactéria, a grosso modo, oxigênio vindo do sangue de um lado dessa via e elétrons vindo do outro. A enzima NOx mantém um elétron e doa o elétron para o oxigênio, tornando o oxigênio o ânion superóxido, eliminando bactérias. Mas o ânion superóxido também é danoso para a célula e esta produz a superóxido dismutase, que converte o ânion superóxido em peróxido de hidrogênio. O peróxido mata as bactérias, mas também pode ser lesivo para as próprias células inflamatórias. A célula, em condições normais, produz catalase e glutationa peroxidase, que converte o peróxido em água. Então, essa cascata é um exemplo, até esse ponto, de estresse. Em condições normais, o nosso organismo elimina as bactérias sem maiores danos, o que já conhecemos como estresse oxidativo. Mas, se por alguma razão, seja pela existência de uma doença de base, algum desbalanço de nutrientes, como por exemplo insuficiência de cisteína, de zinco, selênio, manganês, se a glutationa peroxidase ou o sistema imune não funcionam adequadamente, o estressor é muito forte ou agressivo ou a virulência muito alta, observaremos um desbalanço e um acúmulo de peróxido. E esses altos níveis de peróxido podem encontrar ferro livre, desencadear reações de Fenton, levando à produção de radicais livres como oxidrila, extremamente danosa, extremamente lesiva, hidrolisa as proteoglicanas da matriz celular, como no pulmão, no caso do coronavírus, dos alvéolos, do tecido fibroso. Então é uma catástrofe. E sobre forte ativação, essa célula estimula a mieloperoxidase, que se torna ativa e converte peróxido em hipoclorito ou ácido hipocloroso, altamente oxidante. Essa enzima é um biomarcador fundamental para o de-estresse oxidativo e inflamação. O sistema redox controla as vias mais importantes de sobrevivência: o dano ao DNA, a resposta inflamatória, o metabolismo e a proliferação celular. Um dos sistemas mais importantes é a ativação do NRF2. Essa proteína é um trímero e normalmente não ativa. Em condição de estresse oxidativo, as ROS ativam o NRF2 e a KEAP1 é removida, tornando-o ativo. Este passa do citoplasma para o núcleo e funciona como um fator transcricional. Encontra-se uma sequência específica do DNA, conhecida por ARI, elemento de resposta antioxidante, e produz RNA mensageiros de enzimas detoxificantes e antioxidantes. Entre esses mecanismos aí citados, a ativação do NRF2 é um dos mais importantes mecanismos de modulação do estresse oxidativo. O sistema redox apresenta-se como uma chave que pode estar em algumas condições com respostas adequadas e outras inadequadas. Com respostas adequadas nós temos homeostasia, sobrevivência e o estresse. Em outras vezes, quando inadequadas, dano, doença, morte de estresse oxidativo. Essa resposta inadequada, sendo ela uma sinalização perturbada ou uma reatividade perturbada, leva a disfunções nos diferentes níveis, celular, tecidual, órgãos, sistemas, que culminam com os diversos comprometimentos e as patologias. O câncer é quando esse sistema redox está em disfunção. Ele favorece ou agrava as doenças. No caso do câncer, acionando várias vias de sinalização.
Por outro lado, o estilo de vida saudável, a dieta mediterrânea, meditação, tudo isso tem um efeito positivo no sistema redox e o telômero fica mais longo por mais tempo. E existe uma relação entre o estresse emocional e o estresse oxidativo. É o mesmo mecanismo, é um mecanismo adaptativo. De um lado, o mecanismo hormonal produz catecolaminas, glicocorticoides, responsáveis por reações e respostas de contração muscular, secreção glandular, enfim. Do outro lado, a produção de radicais livres, que vão elaborar respostas de adaptação nesse sistema bioquímico. Um ponto de ligação entre os sistemas é a monoaminoxidase. Essa enzima, depois de um estresse emocional que se tem aumento da liberação de catecolaminas, esta enzima reage com as catecolaminas e o produto final é o peróxido de hidrogênio. Para cada molécula de adrenalina, nós temos uma molécula de peróxido de hidrogênio por causa dessa enzima. Então, o estresse emocional pode gerar um estresse oxidativo. O sistema Tau-redox também desempenha um papel no estresse emocional e existe esse link entre o estresse biológico, neuroendócrino e o estresse emocional, como já dizemos. E as monoaminoxidases são como pontes entre esses dois eventos, ambos tendo impacto um sobre o outro. Sobre condições de estresse, liberamos monoaminoxidase que quebra as catecolaminas em peróxido de hidrogênio. Esse peróxido, em baixas concentrações, são moléculas sinalizadoras, mas em altos níveis causa danos. Então, o estresse emocional também pode gerar o estresse oxidativo. E devemos considerar que o estresse oxidativo altera funções neuronais, uma vez que as nossas funções cerebrais, os nossos neurônios, são muito sensíveis ao de estresse oxidativo. E nessa interface entre estresse oxidativo e estresse emocional, existe também a microbiota e as células inflamatórias desempenhando seus papéis. Muitos estudos hoje mostram que os macrófagos, sob estímulos, são capazes de produzir adrenalina. Alguns artigos têm descrito os monócitos como gânglios simpáticos circulantes. Então, a adrenalina não é apenas produzida no nosso sistema nervoso. Também podemos falar sobre endocrinomicrobiologia. O quorum sensing é uma comunicação entre as bactérias dirigida por moléculas e alguns estudos demonstram que algumas bactérias representam ou apresentam receptores para neurotransmissores, além de serem elementos de ligação entre todos esses sistemas e o sistema redox. Esses dois sistemas representam cada um mediante aos estímulos estressores, respostas adaptativas, o neuroendócrino estimulando alguns glicocorticoides de hormônios e neurotransmissores, sua ação, por um lado, vasodilatação e vasoconstricção, e a resposta do sistema adaptativo do sistema redox, podendo a resposta ser adequada e inadequada, estresse e desestresse. Mediante a estímulos e interações, também produzem respostas adaptativas. Os dois sistemas podem responder de maneira adequada para o euestresse, de maneira inadequada para o desestresse. Continuando o nosso raciocínio sobre a microbiota intestinal, ela é definida como uma comunidade de vírus, bactérias, protozoários e fungos que vivem simbioticamente com o hospedeiro no trato gastrointestinal. O componente bacteriano da microbiota intestinal é o mais numeroso estudado em ambientes pré-clínicos e clínicos. O microbioma é o conjunto de todo o material genético dessa microbiota. Ele contém um metagenoma que excede 100 vezes o nosso próprio genoma. A microbiota intestinal desempenha funções protetoras, estruturais, metabólicas para a mucosa intestinal. Está envolvida em funções de barreira e manutenção da homeostasia. Fornece nutrientes,
participa da rede de sinalização, regula desenvolvimento epitelial e afeta o sistema imune, o sistema imunológico. A quantidade de bactérias que temos em nosso corpo, no nosso sistema digestivo, muda progressivamente quanto mais vamos caminhando no sentido distal. A concentração de bactérias aumenta, correlacionando com o aumento também do pH. A gente pode observar que no estômago o pH é mais baixo, nós temos menos bactérias, as bactérias sobrevivem menos, exceto o Helicobacter pylori. O microbioma tem funções estruturais, metabólicas e protetoras das funções. A gente pode citar as funções estruturais, que são a regulação da arquitetura intestinal, a regulação da permeabilidade e a educação da imunidade do hospedeiro. Dentre as funções metabólicas desse microbioma, nós podemos observar a absorção de gorduras, vitaminas da dieta, regulação da homeostase da glicose, regulação do metabolismo da energia lipídica, regulação dos ácidos graxos de cadeia curta, a composição da bile, a síntese de aminoácidos e as funções, entre outras funções, a gente também destaca a função protetora, que é a prevenção por colonização, dos patógenos, a resistência à colonização, regulação da imunidade inata e adaptativa. Então, a partir do conceito que somos superorganismos, nós precisamos adequar toda a compreensão desse complexo homem-microbiota. Vamos entender essa intimidade das relações entre microbioma, intestino e sistema redox. Existe um link entre as células humanas, o lumen intestinal, as células epiteliais, as microvilosidades, a membrana basal e os vasos sanguíneos e as bactérias. Toda e qualquer alteração nessa estrutura irá gerar um impacto na nossa microbiota e, consequentemente, em todo o microambiente. Existem 6 elementos que, em um determinado momento, eles são determinantes para esse balanço do sistema redox dentro desse lumen intestinal. E esses elementos podem ser divididos em 3 categorias. A primeira categoria a gente chama de componentes físicos. Está aí o potencial redox, que é um gradiente existente entre o lume e as vilosidades, as microvilosidades intestinais, e entre a membrana basal e entre a parede dos vasos. Nós temos um gradiente de potencial redox, um gradiente de potencial de oxigênio, que são um outro componente físico. E temos os componentes alimentares, que são os nutrientes, que podemos citar as dietas antioxidantes e os antioxidantes, os nutracêuticos, e os componentes oxidantes, que são os elementos oxidantes e os antibióticos. A compreensão desses fatores é fundamental para o entendimento das reações que ocorrem nesse microambiente. Quando existe alteração, muda esse equilíbrio redox. Altera-se a população das bactérias desse microambiente e desse microambiente no geral. Cria-se desbalanço entre as bactérias boas e patogênicas. Então, a importância para se atentar ao balanço entre alimentos, entre todos esses fatores que interferem, os suplementos antioxidantes, por exemplo, a gente tem que pensar que se tiver antioxidante em excesso, também vai levar a um desequilíbrio. E existem diferentes categorias de bactérias no lume intestinal. Elas reagem cada uma da sua maneira. Por exemplo, os lactobacilos têm NOx e POX, que produzem o ânion superóxido e o peróxido de hidrogênio, que por sua vez age matando bactérias patogênicas, catalase negativa e fosfotirosina positiva, e serve como sinalizadora para uma outra classe de bactérias comensais que são catalase positivas, e ainda também sinaliza nas células epiteliais, acionando o sistema NRF2 e produzindo enzimas detoxificantes de defesa antioxidante. Em algumas condições, o epitélio perde o contato intercelular promovidos pelas tight junctions e aumenta a hiperpermeabilidade intestinal. A síndrome do intestino permeável, detectada pela zonulina, que pode ser detectada como um bom marcador no sangue, a síndrome da hiperpermeabilidade intestinal está relacionada com todas as doenças, Alzheimer,
autismo, várias doenças neurodegenerativas, tem como principal pano de fundo, como base, essas alterações. Muitos trabalhos mostram essa questão da permeabilidade intestinal relacionada com a disfunção do sistema redox. E ainda, sob condições de estresse, a adrenalina provoca vasoconstricção intestinal, levando a condições hipóxicas, na síndrome de isquemia e reperfusão. Na isquemia, a xantina oxidase é ativada e na reperfusão ela reage com o oxigênio e produz radicais livres, danificando as membranas e agravando ainda mais esse balanço redox nesse microambiente. Dessa forma, nós podemos perceber a relação, a inter-relação absoluta entre esses sistemas. A inter-relação entre esse sistema, os órgãos, qualquer que seja o órgão que a gente está estudando em questão, a microbiota e o sistema redox. Então é muito fácil de entender olhando por essa figura aqui agora. Então, existe uma lógica. No começo era o estresse oxidativo e depois a inflamação. Como vimos até aqui, todos esses conceitos anteriores são importantes para o entendimento da evolução dos processos de adoecimento e eles seguem uma ordem. O estresse oxidativo, oxi-inflamação, levando a um comprometimento das funções biológicas e a patologias. Pode haver estresse oxidativo sem inflamação, mas não inflamação sem estresse oxidativo. E esse conceito oxi-inflamação está na base da maioria de todas as doenças. E após o distresse oxidativo, a oxi-inflamação está relacionada com todas as doenças. Alzheimer, resistência insulínica, infarto, diabetes, câncer, diversas outras entidades patológicas. E isso pode explodir a qualquer momento como uma dinamite. Esse é o conceito de medicina preditiva, atentar para o diagnóstico e correção desse desequilíbrio o mais precoce possível, porque esse distresse oxidativo representa riscos emergentes para a saúde, que se diagnosticados precocemente, pode mudar o rumo da doença. E como medir a disfunção do sistema redox? O início do termo redoxômica foi introduzido pela primeira vez em dezembro de 2008 pelo Dr. Eugênio Luiz de Iorio e desde então tem sido utilizado na prática clínica em diversos países. O Dr. Eugênio Iorio, com o seu grupo de colaboradores, desenvolveu o teste para se medir o estresse oxidativo de uma forma rápida e minimamente invasiva, utilizando uma pequena amostra de sangue. Com esse teste, é possível identificar a capacidade antioxidante, o BAP teste, e os metabólitos reativos de oxigênio através do DRUM test. Esse é um painel mais comum para a análise do estresse oxidativo na prática clínica, com testes que medem a produção de radicais livres e também medem a capacidade antioxidante. Dentre eles, agora, foram acrescentados o BAP test e o DRUM. Essas são as áreas onde já se utilizam essa ferramenta com sucesso. E qual a importância de se ter uma ferramenta consistente de avaliação desse sistema? Também temos esse outro estudo de 2018, com um grande número populacional, mostrando que valores altos de DRUM foram associados a infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. Também podemos mostrar esse teste como preditivo para avaliação de câncer coloretal. Como avaliar esses resultados? Na prática clínica, nós temos 6 possibilidades de resultados. E cada resultado traz uma possibilidade de abordagem terapêutica individualizada. Dentre as abordagens terapêuticas, temos os polifenóis. Existe uma interação fundamental entre a microbiota intestinal e os polifenóis. Os polifenóis, como a curcumina, por exemplo, alteram a proporção entre as boas bactérias e as bactérias patogênicas nesse microbioma, aumentando a colonização e a adesão destas. Por outro lado, essa microbiota saudável atua na metabolização
dos polifenóis em metabólitos ativos, ou seja, a microbiota interfere o bom metabolismo, produzindo os metabólitos ativos. Temos vários outros exemplos de interações do sistema com polifenóis, como por exemplo a romã. Ela contém o ácido elágico, cujo poder antioxidante é um pouco mais baixo, não é um poder antioxidante tão alto. É necessário se quebrar o anel e transformá-lo em urolitina A, uma forma ativa que tem 3 anéis aromáticos e com um poder antioxidante muito maior. Essa urolitina A, ela ativa o FOX3, que é o gene da longevidade. Essa quebra ela acontece por causa da microbiota intestinal. A quantidade de ativo da urolitina A vai depender das reações da microbiota intestinal. Acontece a mesma forma com a soja fermentada. Sofre o mesmo impacto da microbiota no seu metabolismo. O outro exemplo do impacto da microbiota no metabolismo dos polifenóis é com relação ao processo da fermentação da soja. Genisteína e daidizeína possuem a isoflavona inativa e, através da ação e metabolismo da microbiota intestinal, ocorre a transformação em compostos ativos com propriedades antioxidantes. A partir da daidizeína ativa, ocorrem reações para chegar na Equol, que é um excelente e potente antioxidante. Dessa forma, o mesmo suplemento apresenta uma biodisponibilidade diferente, considerando padrões culturais, alimentares, epigenéticos de cada região. Por exemplo, na Ásia, a conversão dessa substância chega a 60% e na América em torno de 35% a partir do mesmo suplemento. E dentro das propostas terapêuticas, nós temos o resveratrol. O resveratrol é uma molécula sinalizadora importante em 3 vias. A MPK, que controla a sensibilidade à insulina, NRF2, que é um importante fator transcricional, que já foi bem explicado anteriormente, e também ativa a sirtuína, uma molécula da longevidade, que por sua vez ativa outras 3 vias. A via da ENOS, a PGC1-alfa, que é um fator de transcrição responsável pela biogênese mitocondrial, e o gene da longevidade, o FOX3. Alguns nutrientes atuam como moléculas sinalizadoras, controlando diferentes vias de sinalização e exercendo um controle sobre o sistema redox e vias relacionadas ao processo inflamatório. Por exemplo, a curcumina tem como um dos mecanismos de ação a ativação do NRF2, que induz a expressão de moléculas antioxidantes e também exerce o seu papel no NF-kappa-beta, ativando uma resposta anti-inflamatória em situações de processos inflamatórios exacerbados. A coenzima Q10 é um poderoso antioxidante intracelular, regenerável e bioenergético. Está presente em todas as células, encontrada principalmente em vesículas do aparelho de Golgi e nos lisossomas e na membrana interna das mitocôndrias, onde realiza um importante papel na cadeia transportadora de elétrons, na produção do ATP. Está presente no nosso corpo tanto na forma reduzida, o biquinol, como na forma oxidada, o biquinona. Parte da coenzima Q10 é sintetizada a partir da tirosina e da fenilalanina, enquanto outra parte é sintetizada a partir da polimerização da acetil-CoA pela via do mevalonato, mesma via utilizada nos primeiros passos da biossíntese do colesterol. Por apresentar uma parte da sua síntese em comum com essa molécula, através da enzima HMG-CoA redutase, alguns medicamentos para a diminuição da pressão e dos níveis de colesterol sanguíneos como as estatinas, são bloqueadores dessa enzima. Também irão inibir a produção da coenzima Q10
E dessa maneira, se bloqueia a coenzima Q10, afeta diretamente a cadeia respiratória das mitocôndrias e, consequentemente, dores musculares, gerando alterações teciduais características dos usuários de estatinas. Um outro aspecto da coenzima Q10 é o seu trabalho conjunto com a vitamina E, regenerando-a. Ambas trabalham protegendo o colesterol, o ômega 3, o ômega 6, de sofrerem oxidação. Em resumo, ela apresenta duas principais funções: a produção de ATP na cadeia respiratória da mitocôndria e a proteção do LDL da oxidação, evitando a aterogênese. O ácido ascórbico apresenta 3 efeitos que estão relacionados à sua função redox e outros não estão relacionados com essa função redox. A primeira função é a ação antioxidante, é um papel importante e conhecido da vitamina C, que é esse papel antioxidante. É um poderoso agente redutor e, portanto, participa rapidamente das reações redox, alterando entre duas formas, ácido ascórbico e ácido desidroascórbico. É responsável pela regeneração não enzimática de outras moléculas antioxidantes que participam de vários processos fisiológicos, como o alfa-tocoferol, vitamina E. Dessa maneira, é muito importante na proteção contra o envelhecimento e a síndrome do estresse oxidativo. Além disso, é conhecido por proteger a glutationa da oxidação. A vitamina E é o principal antioxidante solúvel em água do nosso corpo. Protege as membranas celulares, o DNA, as proteínas celulares, os lipídios, dos efeitos oxidantes dos radicais livres e das espécies reativas de oxigênio. Outra ação, a ação protetora. Em células endoteliais cultivadas, o antioxidante ácido L-ascórbico, vitamina C, aumenta a atividade da enzima óxido nítrico sintetase, NOS, através de uma reação química da tetrahidrobiopterina, um cofator da NOS, para a síntese de óxido nítrico, que é um gás importante na vasomotricidade. Dessa maneira, sem a vitamina C, essa redução não ocorre. Não haverá produção de óxido nítrico, evoluindo para a disfunção endotelial. E ainda, por último, a ação de hidroxilação. A vitamina C é vital para a síntese de colágeno, L-carnitina, catecolaminas e proteínas. Ela atua como um cofator para a enzima oxidase, função mista que catalisam essas vias químicas. O colágeno é uma das proteínas mais importantes cuja função é catalisada pela vitamina C e forma a parte fundamental do tecido conjuntivo. A vitamina C é, portanto, vital para o crescimento do corpo, para o reparo de feridas. A vitamina C doa elétrons prontamente para 8 outras enzimas no nosso corpo. 3 delas estão envolvidas com a biossíntese do colágeno. Recentemente também encontramos a vitamina C funcionando como um hormônio, ativando via AMP cíclico. O FOX3, conhecido como o gene da longevidade, sobre condições de estresse, é ativado. Esses genes controlam especialmente o reparo do DNA, mantém a homeostasia de Still cell, promove a modulação do sistema imune, atua como regulação da morte celular e controlando a autofagia e outras funções. Quando os níveis de ROS aumentam no nosso sangue, ativa o FOX3 e com este controla várias vias. A ativação do mesmo leva à proteção contra diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, resultando num aumento do tempo de vida e no envelhecimento saudável. Todos esses componentes, como astaxantina, curcumina, catequinas e prednisona, agem ativando os genes FOX3. E precisamos colocar o nosso olhar diferenciado aplicando esse conceito de balanço redox no momento atual, na pandemia Covid-19. Um olhar cuidadoso sobre esses diferentes mecanismos pode evidenciar novos alvos terapêuticos.
As infecções virais respiratórias são, em geral, associadas à produção de citocinas, inflamação e morte celular, e outros processos fisiopatológicos que podem estar relacionados ao desequilíbrio redox ou ao desestresse oxidativo. Sabe-se que uma superprodução de espécies reativas de oxigênio, ROS, e a privação de mecanismos antioxidantes é crucial para a replicação viral e a subsequente doença associada ao vírus. Então, eu posso concluir que o estresse oxidativo pode ser o alvo terapêutico mais importante para o tratamento da maioria das doenças. Eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade de trazer esse recado aqui e também a toda a comissão organizadora em nome da Central Pharma e dizer que eu estou à disposição para quem quiser conhecer o meu trabalho. Eu tenho a Clínica Conceito Saúde aqui em Uberlândia há 11 anos, é um modelo de clínica integrativa. O Instituto CADO, que é um instituto, é uma instituição de pesquisa e assistência gratuita ao paciente oncológico. Tenho também um curso de especialização para médicos há 6 anos, aqui com a Uniub em Uberlândia. E também, no ano passado, reunimos aqui expoentes da medicina de várias partes do mundo no primeiro Congresso Internacional de Medicina Integrativa, o CIMI, e fundamos a Academia Mundial de Medicina Integrativa, que juntamente com outros centros de pesquisas, em cooperação com vários centros de pesquisas, seguimos na busca da construção da evidência. Meus endereços estão aqui, eu estou à disposição para quem quiser me contatar.